Fala pessoal, meu nome é Silas Costa e olha, estamos aqui novamente no Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. E hoje a gente tem aqui o orgulho e o prazer de receber, né, aqui no nosso estúdio do meu caro Lucas, o Jackson. É O isso aí. Jackson ele veio aqui falar com a gente aqui sobre a marca dele, né? Sobre o que é o trabalho dele. Então, Jackson, conta um pouquinho aqui para o nosso ouvinte. Eu não quero dar spoiler antes, mas conta aqui para o nosso ouvinte e também os empresários, né? E todos eles que estão aqui te assistindo. Quem é você? Entendeu? O que que você faz? Como que você chegou aqui em Portugal, meu caro? Conta pra gente. Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Jackson, né? Eu sou consultor visagista, né? Trabalho com consultoria visagista já há 4 anos, né? Comecei a trabalhar no Brasil e depois eu vim para cá, para Portugal. Comecei na barbearia em 2018. Em 2021 eu vim para Portugal e trabalhei um tempo como barbeiro em umas barbearias. E hoje eu tenho a minha própria barbearia, né? Junto com o meu sócio, que é o Felipe. E trabalhamos focado em imagem masculina, no caso, em ajudar nossos clientes a externar a sua personalidade, a sua imagem. Então, para ser mais assertivo ainda, junto com a consultoria visagista. Legal. E lá a gente trabalha consultoria visagista, coloração pessoal, imagem masculina, no caso a parte da vestimenta, e também a gente trabalha acessórios, seja óculos, seja relógio, seja perfumes, seja pulseiras, o que for de acessório que venha agregar para melhorar a imagem do cliente, para ele ser mais assertivo no negócio dele, na vida profissional, ou também na vida pessoal, que isso funciona também para a vida pessoal, a parte familiar, ou quem é solteiro, que está namorando, enfim. Então, vai funcionar para aquele homem realmente que quer ser assertivo com a sua imagem. Para qualquer objetivo que você tenha, tem alguma coisa de imagem que vai te ajudar, né? Exato. É assim, uma coisa que eu digo é melhor a gente ser lembrado pela a nossa imagem que seja boa, que seja assertiva, do que uma imagem ruim. Então, é melhor a gente ser lembrado dessa forma do que de uma forma negativa. Certo. E me conta um pouquinho sobre o Jackson, né? Como que você chegou aqui em Portugal? Por que você teve essa ideia? Ah, vou empreender, vou abrir aqui uma barbearia, né? Já era algo que você gostava, já fazia? Como que foi essa ideia? Na verdade, foi uma oportunidade, né? Uhum. A gente que é empreendedor, a gente fica sempre Sempre ligado. olhando coisas Exato, diferentes, né? sempre ligado nas oportunidades. E aí o que acontece? Eu sempre tive essa vontade de sair do Brasil, desde os 15 anos, eu sempre quis sair. E o que aconteceu? Eu estava tirando meu visto para os Estados Unidos. Eu comecei o processo para tirar o visto. Só que o impasse, minha esposa não queria. Minha esposa não queria ir para os Estados Unidos. Já que a mãe dela morava aqui, a mãe dela mora aqui em Portugal já há anos, então a gente resolveu vir para cá, para Portugal. Mas de todas as formas, há muitos anos, desde os 15, que eu sempre quis sair do Brasil. Não por conta da economia, da política, não. Mas eu sempre tive vontade de sair. Acho que a gente que é empreendedor tem essa formiguinha ali, tipo, Exato. cara, tem coisa legal lá fora, entendeu? Pois, Né? exato. Tem alguma coisa interessante lá fora. Então foi isso que me fez sair. Então vou procurar também novos conhecimentos, novas culturas. Então a gente consegue absorver essas coisas e isso é bom para nós. Uhum. Então quando eu cheguei aqui em Portugal, eu sempre tive o pensamento: eu não quero trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. Mas a gente tem que ter um ponto de partida. Então eu não poderia simplesmente chegar, montar um negócio em Portugal sem conhecer a cultura, sem conhecer as leis, né? Então, se eu fizesse isso, ia ser nas cegas. Ia começar errado, né? Já ia começar errado. Então, o que eu fiz? Fui trabalhar numa barbearia, entender como é que funciona o público em Portugal, que isso é importante, né? Que o público aqui em Portugal é diferente, apesar que a gente atende brasileiros, certo? Mas a maioria são portugueses. Sim. Então a gente tem que entender sobre o público que a gente quer atingir. O que você pode falar, o que você não pode falar, né? É. Porque um barbeiro é como se fosse aquele cara, é o cara do bar, né? Exato. Só que do cabelo, entende? Só que do você cabelo. Tá ali tomando alguma e tal, só tá falando a vida inteira e tudo. Pois. Ele é um psicólogo, né? Difícil. Então,
Então, assim, eu comecei a entender sobre como é que funciona o negócio de barbearia em Portugal. A partir daí, eu trabalhei como gerente durante uns anos e fui entender melhor sobre o negócio. A partir disso, chegou um momento que houve uma oportunidade. O Felipe, que foi meu aluno, eu dei curso de barbeiro para ele, né? E ele trabalhou como colaborador na barbearia que eu gerenciei. A gente viu uma oportunidade de abrir o próprio negócio focado no que eu já fazia no Brasil, que era visagismo, que na época, em 2022, ainda não tinha aqui em Portugal. No caso, eu fui o primeiro visagista aqui em Portugal a trabalhar com visagismo em 2022, né? Então, a partir daí, eu comecei a direcionar o que eu fazia a certo público. Uhum. E essas pessoas começaram a procurar. E hoje, aqui em Portugal, a gente já sabe que já tem alguns visagistas aqui, os profissionais, né, só que em lugares distantes, né? Yeah. Mas já tem alguns já, né? E a gente começa a trabalhar o visagismo, a divulgar o visagismo aqui em Portugal, porque é algo que realmente funciona. É porque ajuda, caminha muito próximo com aquele que é todo empresário ou qualquer pessoa que quer ser alguém que realmente seja relevante, precisa ter um posicionamento, né? Exatamente. Se você tem um posicionamento, a tua imagem ela caminha ali, tipo, na frente até às vezes do posicionamento, porque é a primeira coisa que chega, Exato. né? Se você não tem uma imagem alinhada com o teu posicionamento na rede social, no trabalho, na tua empresa, o que for, cara, tá errado, entendeu? A galera ou vai desfocar, ou vai ter o público errado, ou você vai vender menos, né? Tem que ter a coerência, né? Então, você tem que estar equilibrado, o negócio que você faz tem que estar equilibrado com a sua imagem. Porque antes de você vender algo, você tem que se vender, no caso, a sua imagem. Porque, basicamente, de 80% a 96%, o que vai vender primeiro é a sua imagem. Verdade. Se você todos nós somos vendedores, não importa qual seja o negócio, nós somos vendedores. Então, a nossa imagem, ela tem que vender primeiro. Então, isso aí é basicamente 80% de chance de você fechar um negócio. Uhum. Então, se minha imagem, ela basicamente assertiva no que eu quero, então quando eu chegar para o cliente e for vender para ele, eu vou ter mais chance de fechar um negócio do que eu não ter a minha imagem equilibrada com a minha personalidade, com o meu negócio. Realmente. E eu acho que assim, as pessoas, às vezes, em vários setores, né, para ter acesso e tudo, eu vou criar uma persona, né, eu vou criar uma imagem do zero para conseguir acessar esse público, ou para entrar nesse nicho, nesse clube, ou nesse grupo de empresários, ou coisa do tipo. Só que assim, a mentira ela tem perna curta, né? Uma hora você não vai conseguir continuar fingindo, né? Exato. Então, assim, mais vale você realmente aprender, né? O que é que você quer de verdade ser você mesmo, né? Do que você criar uma persona que seja falsa, porque às vezes até você mesmo não acredita nela, entendeu? E mesmo acreditando, na hora que a outra pessoa vê quem realmente você é, quebra tudo. Exato. Né? Isso. A gente tem o que a gente chama de perfil comportamental. Uhum. Então, todos nós temos um perfil comportamental. Então, no visagismo, a gente consegue extrair e apresentar o próprio cliente, porque às vezes a gente não nos conhecemos. A gente cresce, desenvolve, vai trabalhar com alguma coisa e a gente não se conhece. Como realmente a pessoa dizer, eu tenho um perfil dessa forma, meu temperamento é assim, então como é que eu vou equilibrar isso? Como é que eu vou estruturar tudo isso para que as pessoas que me vejam realmente como é para ser? Eu vou dar um exemplo aqui de algo engraçado que já aconteceu na minha vida, assim, comigo, que foi o seguinte. Eu tive um relacionamento, isso há muitos anos atrás, e essa minha ex-namorada, ela terminou comigo porque disse que não via futuro em mim. Mas eu sempre fui trabalhador, sempre procurei desenvolver coisas e trabalhei muito e trabalho muito até hoje. Só que ela não me via como uma pessoa responsável.
mas eu era uma pessoa responsável, mas a minha imagem, a imagem que eu Não passava transmitia. não transmitia isso. Então, por conta dessa situação, ela terminou comigo. Depois de anos, né, que a gente acabou se encontrando assim no meio da rua, e ela olhou para mim e a gente conversou. Ela já estava casada, eu também já estava casado, e a gente conversando, e ela disse assim: Nossa, você tá diferente. Aí eu: Diferente como? Não, você tá mais responsável. Aí eu disse: Eu Oxe. nunca deixei de. Eu nunca fui irresponsável. Ué. Eu podia, assim, a gente, na adolescência, a gente não tem. A nossa responsabilidade é outra. Então a Você não, gente, não né? tem trabalho, um monte de Exato, coisa. mas a vida adulta a gente tem responsabilidades. É. E eu disse a ela assim: Não, eu sempre fui responsável. Não, mas quando você estava comigo, você não me passava isso. Então foi aí que eu pensei assim: Caramba, a imagem, ela vai transmitir algo. Então, se a gente quer transmitir, por que a gente não transmite realmente o que a gente quer? Seja através do cabelo, seja através da barba, seja através dos acessórios, da roupa, perfume, o que seja. Mas tudo isso vai transmitir algo. Tudo isso é um ícone, né? Então, a melhor forma é você fazer isso positivamente. Yeah. Então, você tem que primeiro se autoconhecer, para você entender sobre a sua personalidade, sobre o seu temperamento. Então, a partir desse momento que você se conhece, você começa a agir melhor daquela forma. Então, Uhum. de tudo Eu acho isso. que um primeiro passo para se conhecer é fazer uma consultoria, né? Realmente Sim, sim. entender quais são as coisas que podem se encaixar ou não com aquilo que quem é você, né? Mas ao mesmo tempo com o que você faz. Isso. Né? Porque... Partindo do princípio, quando você faz uma consultoria visagista, você vai entender sobre a sua personalidade, sobre as linhas e formas Uhum. do seu rosto e o que cada linha e forma está Transmite. transmitindo para as outras pessoas. A partir daí, você é o que a gente chama de autoconhecimento. Então, a partir do momento que você começa a se conhecer, você diz assim: eu não posso usar dessa forma porque vai transmitir isso. Então, vou usar dessa forma porque vai transmitir quem eu sou. Então, começa pelo visagismo. A partir dali, você vai se conhecer, aí você passa pela consultoria de imagem, faz uma consultoria de coloração pessoal, porque as cores também, ela vai transmitir algo sobre você. Tanto as cores, formas, linhas, tudo isso Isso é engraçado, eu não tudo isso acreditava expressa. nisso, cara. Eu não acreditava mesmo. Sendo bem sincero contigo e com todos os ouvintes aqui, eu não acreditava que coloração era algo que era importante, achava que era frescura esse negócio. Eu vou colocar qualquer camisa aqui e tal. Tanto que tem muita gente que, vou colocar essa camisa de time aqui e tá tudo bem, Nossa, a entendeu? maioria das pessoas é assim, né, Lucas? Eu não uso, entendeu? Camisa de time porque eu não gosto muito de futebol, mas assim, eu não tinha essa parada de saber, entendeu? Então, tem camisas, e isso eu sei porque agora eu já fiz, né, algumas sessões de consultoria de imagem, né, também fizemos lá o visagismo, mas dependendo da cor de camisa que você tem, se você tem alguma olheira, essa olheira ela fica muito mais funda para quem vê, entendeu? Do que deveria, entendeu? E se você Exato. coloca outra camisa, é como se você quase não tivesse. Mas você ainda tem, entendeu? É. E, tipo, realmente isso muda, né? Muda, muda. E assim, tanto a cor, né, do tecido, ela influencia também no humor da pessoa. Isso. Que tá na tua frente, né? Exato. Então, a pessoa ela vai ser mais receptiva ou não. É. Então, realmente isso são coisas sérias que a gente deve tratar com mais seriedade. E quando a gente faz isso, a gente percebe que realmente você começa a elevar o seu nível. Para você ver, existem empresários no Brasil famosos que muitos deles passaram tanto pela consultoria visagista, coloração pessoal, consultoria de imagem, e a gente consegue perceber o antes e o depois. É totalmente diferente, Porque, cara. porque quando você passa por isso, você vai começar a se ver. Você se entende. Você se entende. E aí você vai dizer: nossa, eu preciso trabalhar isso no meu corpo.
eu preciso melhorar isso na minha vida. Então, o seu comportamento, ele muda porque o seu pensamento mudou. Antes, por exemplo, né, eu tô aqui desse jeito aqui, mas eu podia ficar assim, né? Tipo, sabe? Sempre em qualquer lugar, meio ficar meio jogado assim. Isso vai transmitir um tipo de coisa, Sim, né? Imagina que você é a primeira vez que me viu na vida, eu te chamei aqui pra fazer um podcast. A gente já se conhece há um tempo, né? Mas sim, te chamo a primeira vez na vida, eu fico assim desse jeito, eu não me importo contigo, né? Parece que é praticamente isso. exato. Aqui não, aqui eu já tô, né? Eu tô falando aqui como um Sim, leigo, né? Você que é eu, especialista. Então, assim, você pode me dizer se eu tô certo ou não. Mas dessa forma aqui eu já demonstro que eu te respeito, entendeu? E tô falando aqui sobre um assunto que é bacana pra todo mundo, mas também que eu tô aqui endireitado, né? Tipo, não tô mandando em nada nem, mas, né? Tô certo? Tô é. errado? Ah, tá certo, tá certo. A forma como a posição do nosso corpo também vai influenciar. Eu não sou especialista nessa área, Isso aí é mais né? difícil. Mas assim, eu entendo um pouco que, tipo, a forma como se a gente cruza o braço, a forma como a gente se posiciona no nosso corpo, também são leituras. Da mesma forma, da nossa face, existem algumas leituras que profissionais, até mesmo da área criminal, né, que são, É verdade. eles conseguem Criminalistas. perceber se Uhum. você está mentindo, se você está falando a verdade. Então, assim, Só de olhar, né? o E nosso tudo. corpo, ele fala. É. Sem a gente nem precisar abrir a boca ainda. Exatamente. Então, assim, por que não a gente Cuidar fazer disso, isso, né, cuidar cara? disso e fazer da melhor forma? É, realmente. Então, a consultoria visagista, ela vem para ajudar todos os homens. Existe sim, aqui só abrindo parêntese, existe consultoria visagista para as mulheres. Na verdade, veio bem antes do que a masculina. A masculina ela é nova. Uhum. A consultoria visagista, ela veio surgir em 2018, Caraca, é né? realmente novo É mesmo. muito novo, é muito novo. Para você ver, a consultoria de visagismo para mulher existe desde 1930. Meu Deus. É por isso que é, né? Assim, Elas comandam as aí o mulheres mundo, elas né, cara? mandam em tudo, né? Então por quê? Porque a mulher ela já tem isso desde 1930, que foi o Fernand Aubry que criou o visagismo. Ele é cabeleireiro e maquiador. Então quando ele viu isso, quando ele criou o visagismo, foi interessante que ele viu um paisagista. O paisagista estava lá cuidando de um jardim lindo, maravilhoso, bem organizado, tudo harmônico, as cores combinando, tudo certo. E ele chegou lá e disse: Nossa, o seu trabalho de jardineiro é muito bonito. Aí ele chegou, o profissional chegou e disse: Não, mas eu não sou jardineiro, eu sou paisagista. Aí ele: Ah, como assim? Eu disse: Não, porque eu crio e tudo isso aqui é uma criação minha. O jardineiro ele só faz a manutenção, Realmente. né? Já o paisagista não, o paisagista ele vai criar todo um cenário do jardim. Então, a partir desse momento, ele fez: espera, se o cara pode ser se o cara é paisagista e faz isso, eu também posso ser. Então, foi daí que ele criou o visagismo. Que o visage, que vem do francês, é rosto. Uhum. E o ismo, né, que é um... É um estudo, né? Exato, que vem do estudo. A partir daí, ele criou o visagismo. Então, de 1930 para cá, até 2018, era exclusivo para mulheres. Foi aí que o Ronan Mendes, em 2016, começou a estudar visagismo com os profissionais visagistas. E ali ele começou a criar o visagismo masculino. E hoje, 2025, a gente tem uma certificação internacional Olha só. de visagismo masculino. Deve ser bem complexo ver isso Exato, aí, cara. porque para você ver como é tão sério o visagismo que muita gente, assim, se popularizou visagismo. Ficou meio vulgar, né, vulgar até. nas redes sociais Uhum. em geral. Tem muito vigarista, né, se dizendo que é visagista e realmente não estudou. Eu comecei a estudar, já estou há 4 anos e não paro de estudar. Eu continuo Que é constante, né, continuo cara? estudando porque a gente é sobre pessoas. Uhum. A gente estuda nisso, no visagismo, eu estudo também a parte de morfologia, né? Uhum. A parte estrutural óssea, a Uhum. parte muscular. Então, é algo mais profundo. Só que tem pessoas que pegam um pouco de visagismo que tem ali nas redes sociais e quer aplicar e dizer que é Yeah. visagismo. Não é.
o visagismo, ele também, em São Paulo, o visagismo, ele faz parte de cadeiras acadêmicas de universidade. Hum, Então, realmente, é um estudo profundo, que você passa aí 2, 3, 4 anos estudando estudando. em Eu faculdade. acho que, tipo assim, eu não acho, né? Deve ser algo realmente dessa forma, porque é, aquilo que você demonstra, né, e que você é, ele muda ciclicamente, né? Tanto que a gente pode ver aí na história, né? A gente já teve vários estilos de que, tipo, toda a população humana da Terra se vestia, né? Então a gente teve até os cabelos também. Antigamente era mais, né, super gigante e tal. A pessoa parecia que era mais velho, com 14 anos, tava lá parecendo com aquela cara de 30 e tudo, entende? E aí depois ficou tudo muito cuidado. Isso vai evoluindo com o tempo, né? Sim, sim. Então, ou seja, a cultura pop, ela totalmente impacta no visagismo, né? Então é uma ciência, não chega a ser uma ciência, mas é um estudo que realmente é constante, não é verdade? Sim, é. A gente tem em relação à imagem, tem os 7 estilos universais, né? Que é o clássico, é o moderno, o esportivo, o sexy, o urbano e dentre outros. E aí você consegue mesclar, e esses 7 estilos, eles são atemporais. Não importa a Hum, época que vai passar, não importa a moda, ok. esses 7 estilos, eles A sempre moda vai estar. utiliza eles. Exatamente. A Ok. moda, ela vai estar ali nesse ano, no próximo ano ela já não vai ser mais a mesma coisa. Uhum. Já o estilo, os 7 estilos universais, eles são atemporais. Então não importa a época que vai passar, ele sempre vai estar ali em ascensão. Que legal, cara. Eu acho que, assim, uma coisa que as pessoas elas acham, né? E eu já achei, eu falo as pessoas porque eu já achei antes, entendeu? É que essa questão da imagem, até o homem mesmo, né? O empresário, ele acha que, isso aí é só para rede social, isso aí e tal. Não, cara. Se você tá bem apresentável, você sabe aquilo que você tá demonstrando, né? Com a roupa que você tá, com a barba que você tá, com o cabelo que você sabe aquilo que você está passando para quem tá na tua frente, você vai chegar muito mais confiante numa reunião de negócios, entendeu? Para fechar um contrato, sabe? Aquele contrato que tá pendente aí na tua agenda, você já mandou um monte de proposta pro cara, precisa chegar na reunião lá final e fechar com ele mesmo, e pode ser que você consiga fazer uma negociação melhor ali naquela reunião. Se você tiver realmente bem apresentável, cara, a chance é muito maior, Sim, sim, sim. entendeu? Você tem aí 80% de chance de fechar um negócio. Uhum, Imagina, nós homens, a gente tem a tendência de gostar sempre do belo. uhum, Tudo que é belo, a gente gosta, né? Então, na criação, tudo que é bonito, a gente gosta. Então, se é uma casa, se é um carro, a gente sempre vai gostar tipo, dos designs, né? Das linhas, né? uhum. Então, aquilo ali passa algo pra gente. Se é de força, se é de leveza, se é de aproximação. Então, tudo isso tem uma relação entre a gente gostar disso, em gostar do que é belo. O homem, ele tem disso. Então, quando a gente consegue ter essa assertividade, a gente consegue ter mais aproximação, trazer as pessoas mais para perto. A gente que é empresário, que é empreendedor e quer fazer o network e trazer pessoas para perto da gente, então você tem que fazer isso, Uhum, você tem que passar por isso, porque aí você vai ter mais chance de fechar o negócio. Por quê? O conhecimento você já tem, você sabe o que você tem que fazer no seu negócio. sim, A partir do momento que você melhora a sua imagem e você se conhece dentro do visagismo, dentro da imagem, da consultoria de imagem, você consegue ter muito mais chance de fechar um negócio. com certeza. E, Jackson, só dar uma pausa aqui, porque eu acho que o nosso ouvinte aqui, ele quer saber quem é você, né, cara? Tá falando aqui e tal, mas qual que é a tua rede social, entendeu? Onde eles conseguem te encontrar, falar contigo, marcar uma consultoria aí. Fala pro nosso ouvinte, por favor. Então, o meu Instagram é Jackson Visagista. E o da minha barbearia é a Mascat Club. Tá? A minha barbearia fica no Carregado,
Mas uma novidade Em agora Portugal, hein? em Portugal. E uma novidade agora é que eu vou estar atendendo, só que aí é com agendamento, ali no bairro na zona do Benfica, tá? Então, logo, logo eu vou estar divulgando o local onde eu vou estar atendendo, só que esse é exclusivo para apenas clientes de consultoria. Clientes Legal. que querem passar pela consultoria e clientes que já são clientes de consultoria vão ser atendidos nesse espaço em Lisboa. É uma zona mais central, então acho que tem mais fácil acesso para todos, né? Sim, 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 Isso é sim. ótimo, isso é ótimo. Jackson, e uma coisa que eu acho que é muito bacana falar também é que esse setor ele vem se inovando, né? Também a barbearia em si, ela sempre inovou, né, bastante. E mais recentemente a gente tem visto esse movimento, né, muito pesado em questão da sustentabilidade, né, de produtos mais focados em produtos naturais, né, e tudo. Até porque a gente sabe que dependendo do tipo de produto que você usa, né, muda também o teu humor, o teu cabelo e A sua tudo, né? saúde A tua muda, saúde. muda. Eu sempre tive essa preocupação de quando eu abri a barbearia, da gente ter produtos que a gente se preocupa com a saúde do cliente. Eu poderia comprar sim produtos que eu ia conseguir ter um lucro muito grande, Uhum. mas não é sobre eu ter lucro, é sobre realmente eu entregar valor para os meus clientes. Então eu tenho duas marcas de produto na minha barbearia que eles são produtos naturais e eles não agridem nem o couro cabeludo e nem o cabelo. Olha só. Pelo contrário, eles funcionam agindo para trazer saúde Pra saúde o mesmo. couro cabeludo e também para o cabelo. Por acaso eu tenho alguns clientes, e isso é normal, que eles têm caspa e irritação no couro cabeludo. Ok. E aí eu passo um shampoo para esse cliente, um dos nossos shampoos que a gente tem lá, e após uma semana ele acaba a vermelhidão e acaba a caspa, ou seja, a descamação, o que ele tiver ali é eliminado. Porque um dos componentes, um dos produtos naturais que a gente tem no nosso shampoo é o carvão ativo. Ele trabalha muito nessa questão de purificação, né? Exato. Então ele, tipo, se tiver qualquer tipo de coisa desse gênero, ele elimina. Porque Basta um uso de uma semana e tem ele já... muita, a gente não vê, né? Mas cria muita, não é bactéria, mas assim, é muita sujeirinha, É né? Muita fungos, coisa, né? Fungos fungos no também. cabelo, né? Tipo, o homem geralmente ele não tem normalmente, né, esse hábito, não são todos, né, mas assim, não tem muito esse hábito de ficar sempre com esse tipo de cuidado, com esse nível de cuidado, né, vou lavar, vou fazer um produto aqui, outra coisa e tal, não sei o quê, mas assim, querendo ou não, pô, é a nossa cabeça, né, cara? Exato. Deixa eu só dar um recado aqui para você, homem. Vocês que compram shampoo e condicionador baratinho no mercado, pelo amor de Deus, cuidado. Porque esses produtos, na maioria, eles usam materiais pesados, químicos pesados. Metal pesado. E isso entra para sua corrente sanguínea através do couro cabeludo. Ele vai para sua corrente sanguínea. Então, às vezes, você quer pagar 2, 3, 4 euros num shampoo que está que está infiltrando no seu couro cabeludo, que vai passar para sua corrente sanguínea materiais pesados. Então, invista na sua saúde. Use produtos realmente que vai ajudar não só externamente na sua imagem, mas realmente na sua saúde, porque essa é a nossa preocupação. Não só na imagem externa do nosso Legal. cliente, mas na saúde também. Cara, eu sei que a gente tem falado bastante, né, sobre a questão do visagismo, da parte de barbearia, né, também, e de saúde, né, porque no final isso aqui é saúde, Exato. bem-estar também, e melhoria na questão de como você se apresenta como um empreendedor, né? Mas eu queria aqui te lançar um desafio e também propor aqui para os nossos ouvintes, que é o quê? Quais são aqueles 10 produtos que você não vai falar agora, entendeu? Mas você vai passar aqui para os nossos ouvintes
quais são os 10 produtos, não precisa ser marca, mas assim, as melhores linhas de produtos, né, de cuidado para cabelo, entende? Que você indica, entendeu? E coloca isso aí dentro de um e-book para os nossos ouvintes aqui, entendeu? Para eles terem lá e já começar esse contato contigo, entendeu? Porque eu acho que é muito interessante, porque você vai cuidar da tua imagem, já vai ter o contato com o Jackson, mas aí eu deixo para ti a proposta, entendeu? E, cara, faz isso, cara. Não, eu tenho, na verdade, eu já tenho isso Olha só. que Olha já aí. fica, Olha aí, que já pessoal. fica dentro da consultoria visagista. Normalmente envio um dossiê, né, para o meu cliente, o cliente que ele passa pela consultoria. A gente tem um dossiê que é um PDF com todas as informações Sobre ele, assim. sobre ele, não só sobre o corte, né, que tem um formato lá do croquis, Uhum. que é do cabelo, da barba, da sobrancelha, mas também de alguns produtos que ele pode usar que vai ajudar ele no dia a dia. Legal. Que não basta apenas o profissional chegar lá e fazer algo, né, algo muito trabalhado que o cliente não consiga usar em casa. Primeiro precisa você Tem que ser entender, né? prático também, né? É. Assim, a forma como ele vai usar o cabelo tem que ser prático. Isso. É Então, verdade. então Foi até algo que você fez no meu cabelo, mas continua aí, depois a gente fala. tem que ser prático. Então, assim, eu passo os produtos, ensino ao cliente como usar tanto o produto e como é que ele vai pentear o cabelo. E aí ele vai praticando isso. Cada tipo de produto eu vou indicando. Se ele não é obrigado a comprar o meu produto, Uhum. né? Mas aí eu explico, olha, Mas tem o tipo, né? o tipo de produto que ele vai usar, né? Tem um monte, assim, se eu for falar dos Mas produtos a que não gente é não para pode usar, entrar também na tua consultoria, né, mas cara? assim Que aí o ouvinte quer falar É. contigo. Mas tem uns produtos que eu indico para o cliente, ele pode comprar tanto comigo ou pode comprar em qualquer lugar. Legal. Não tem nada obrigatório. E daí ele vai usar e ele vai ver. Fora isso, eu faço indicações de outras coisas. Tem algumas outras coisas que você tem, né? E eu acho que faz muito sentido você, que é nosso ouvinte, entrar em contato, porque não só com o Jackson, mas com outras pessoas que também trabalham na mesma área e junto com o Jackson eu tenho aprendido bastante, tem me ajudado muito na questão da minha imagem, né? Daquilo que eu quero agora nessa nova fase focar e transmitir, né? Então, se você quer realmente aprender, né, a como transmitir o que o teu cliente quer ouvir, mas sem mentir, galera, conecta aqui com o Jackson, entendeu? Que ele vai te ajudar a transmitir o melhor de você mesmo. Exato. Pode entrar comigo, entrar em contato comigo pelas redes sociais, tá? E também no final vai ter o nosso contato lá da barbearia, que você pode também estar ligando para lá, falando pelo WhatsApp, enfim. Legal. E assim, uma coisa que eu queria puxar um gancho pra gente falar é o quê? Quando você faz todo esse trabalho, né, de imagem, tem muito essa questão que a gente já comentou um pouquinho sobre o que o outro vê, né? O que o outro vê. Então, imagina, para ambientes diferentes e para situações diferentes, existe um visagismo correto, né? Então, assim, você não vai estar mentindo, ainda é você, né? Mas você transmite algo diferente, né? Por exemplo, quando políticos querem entrar em um ambiente diferente, ou ele quer ser senador, ou algo do tipo, ele vai criar não uma persona, mas ele cria uma narrativa, e essa narrativa ele incorpora na vestimenta dele, em como ele faz a barba e tudo, né? Para ele conseguir aquele cargo. Agora, se ele quer só se reeleger, então ele vai mudar a estratégia e vai fazer diferente. Exatamente. Né? Um exemplo, eu posso citar algo que está bem alto agora, é os Estados Unidos. A gente não, né? Os Estados Unidos teve aí presidentes que ao longo das décadas sempre usaram barba. Uhum. E aí o que acontece? De um tempo para cá, as barbas elas viraram uma conotação negativa. Porque, Descuidado, né? E tal. na verdade, não é Ou não? descuidado, é realmente de ditadores. Ah, ok. Ah, é verdade. Se Agora você for, entendi. se você for Ok. observar, né, muitos ditadores usaram ou usam barba. E aí, o que os Estados Unidos fez? De algumas décadas depois, se você for ver Barack Obama, o O próprio Trump, Trump, o Biden, não né? tinha barba. Eles já
já não usaram mais barbas É. para transmitir outra coisa, Aham. né? Por conta dessa conotação. Tem diversas outras coisas também, né, Exato. cara, isso é interessante, eu não tinha pensado por esse ponto. Mas, O Pablo Marçal, quando ele se candidatou, é verdade, ele mudou ele totalmente, né. mudou. Ele tirou a barba, o cabelo também, ele mudou. A Deu forma uma como treinada a também, né, forma pra como ele se ficar ves a forma como ele se vestia pra política era totalmente diferente para ele um como um empresário, né. empresário. É. Exato. Não, então realmente, se você quer encontrar a melhor forma de expressar aquilo que você precisa no ambiente onde você tá, você precisa, né, de ter algum tipo de, conhecimento dessa área. O melhor é ter um profissional, né, visagista que vai te ajudar nisso, né. Exato. Se você quer, eu digo o seguinte, se você quer conhecer de vinhos, você tem que fazer, um curso eu acho que é com sommelier. Isso, é um curso de sommelier, né. É um curso de sommelier. Você vai lá e vai entender um pouco sobre vinhos. Isso. Se você quer entender sobre segurança, se você quer se proteger, você vai praticar algum esporte de luta, seja jiu-jitsu, seja boxe, enfim. Então, se você quer melhorar a sua imagem, você tem que passar por uma consultoria. É. Não adianta você ir na internet e ver, vou me vestir que nem fulano, vou me comportar que nem Você tá ciclano. copiando, né, Você está copiando e você não está sendo você mesmo, você está sendo outra pessoa, você quer ser outra pessoa, entendeu? Isso aí a gente faz também na consultoria visagista, mas é tanto para filmes, quanto para novela, quanto para telejornal. O Uhum. visagismo, ele é usado sempre para essas coisas. Também, né? Filmes, Na geopolítica, filme, cara. novela, mas assim, sempre foi usado Uhum. em filmes, Isso novelas sempre. e no jornal. É. Porque tudo é questão de intenção, tudo É. é intencionalidade. Você tem que passar essa intenção para o público que está vendo, né? Uhum. A gente vê aquele ator mesmo do Superman, Sim, né? É o Calvin. o Henry Cavill. Pronto. Quando ele fez o Superman, era um tipo de perfil. O homem forte, protetor, não é isso? Quando ele fez, teve outros filmes que ele fez, que ele já usou o bigode, o cabelo menor. Então, tudo isso é a intenção do personagem. Na nossa realidade, é diferente. A gente tem que externar, né? Intencionalizar a nossa personalidade. Ah. E com isso, a gente passa por E uma. ela muda, né, com o tempo. Com o tempo ela muda. Na nossa adolescência, por que o adolescente, né, usa o cabelo com aquela franja para frente? Porque ele não é racional, ele não está vivendo um momento racional. Ele está vivendo um momento emocional. E na nossa face transmite isso. Quando a gente usa o cabelo mais para cima, a gente tem mais racionalidade. No caso, a nossa idade é uma idade racional. A idade de adolescência é uma idade emocional. Eu acho E que só é diferente quando é mais ator, essas coisas assim, que aí já tem essa sim, noção, né. sim, sim, sim. Então, a partir desse momento, a gente consegue perceber pela forma como se veste e pela forma como usa o cabelo. Então, o adolescente, você sempre vai ver ele cobrindo a testa, porque a testa é a parte racional. Verdade, por isso que usa o boné e tudo, essas É a coisas. parte racional. A gente tem, que a gente chama de terços, né? Que é o Uhum. terço superior, terço médio e terço inferior. Que é a razão, é a emoção e intuição. Então, a parte da nossa mandíbula e do nosso mento é a parte, né, intencional. Os nossos olhos e nariz é a parte emocional, é o que a gente vê, é o que a gente sente. E a área superior, né, que é a área racional, que é a parte do intelecto. Então, tudo isso é demonstrado através de como a gente usa o cabelo, como a gente usa a barba, como a gente se veste. Então, tudo isso é intencional. Às vezes a gente faz sem saber, mas a melhor forma é a gente intencionalizar, sabendo o que é que aquilo ali vai transmitir. Então o que eu acho que a gente tem que fazer mesmo é o quê? Cada vez aprender mais, né. Eu sou um empresário da área de tecnologia que não sabia dessa área, né. Eu já fui aquele cara que era
o programador lá das cavernas ficava só no meu quarto com aquele moletom e tudo, entende? Cabelo de qualquer jeito e tal. É, e tô nesse processo de melhoria, né? Tanto da minha imagem e tal, já vem melhorando nesses últimos 2 anos bastante, né? Agora o que eu tô tentando fazer mais é o quê? Pronto, no início até também aqui do próprio podcast, né, eu tinha muito trejeito, travava bastante e tal, não conseguia falar, era só com um roteiro aqui, mas na vida é assim, cara, a gente vai aprendendo, né? E nada melhor do que você aprender sobre você mesmo. Então, assim, no momento que eu fiz a primeira consultoria lá, há muito tempo atrás, até com a Bárbara, que você conhece, né, Sim, e sim, tal, sim. mas assim, comecei ali a realmente entender, beleza, imagem é importante, né? Aí depois a gente fez ali o visagismo contigo. Aí eu falei, beleza, então realmente eu tenho que focar nisso aqui, porque isso vai demonstrar aquilo que eu quero. Só que antes eu tinha também um grande problema que vários empresários eles têm, que é o quê? Eu vou demonstrar aquilo que meu ouvinte quer ouvir. Só que aí você esquece de você, que é o que a gente está falando desde o início até agora. Yeah. E eu cometi esse erro. E aí esse erro ele não fica só nisso, né? Você começa a transmitir diversas coisas diferentes que no fim não são aquilo que você é, né? Então você precisa voltar e volta, aprende, né? E realmente seja você, né? Seja você, mas seja intencional, né? Então, acho que é isso. Eu quero agradecer, né? A consultoria tem sido ótima e falar aqui para o nosso ouvinte que se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre quem você é, não é psicologia, né, cara? Envolve, mas não é. Mas, assim, aprender realmente a como utilizar o melhor de você mesmo no teu negócio, né? Tem que fazer aí uma consultoria, né? Não, Jackson? Sim, sim, sim. E isso eu vou ser sincero. Basicamente, todos os meus clientes, eles têm a satisfação porque realmente aquilo funciona na vida dele. Porque se fosse algo fácil, o visagismo hoje já tinha acabado. É como se fosse uma música ruim de moda, né? Hoje ela fez sucesso agora, mas ano que vem já não faz. O visagismo não, o visagismo ele vem desde 1930. E agora teve esse boom na área masculina. O homem ele tá se preocupando mais com a imagem dele, tá se preocupando mais com ele. O meu avô mesmo nem com a saúde se preocupava, né? Hoje em dia os homens eles estão se preocupando muito mais com a saúde, com a imagem. E o visagismo, ele não é, como eu já tinha falado, ele não é apenas você se preocupar com a sua imagem externa. A partir do momento que você começa a se cuidar, você vai cuidar sim da sua saúde. E isso é muito importante, porque traz uma harmonia para o seu corpo e para a sua imagem. Quando Uhum. você se conhece, você consegue se conectar com as pessoas corretas. É isso mesmo. Então, quero agradecer, Jackson, por você ter aceito o nosso convite, vir aqui conversar com o nosso ouvinte, falar aqui comigo. Sempre quando eu falo com o empresário aqui é uma aula, entendeu? E tem sido muito gratificante fazer esse podcast e falar aqui com os empresários, tá? E eu quero deixar uma mensagem para você e também aqui para o nosso ouvinte, que logo mais teremos novidades, tá? Silas TechCast, o próprio podcast em si está mudando, vocês já devem ter percebido que a gente tem tido coisa nova, né? Não estamos mais lançando com a mesma recorrência de sempre, mas é aquilo. Sempre que temos algo que a gente se reconhece e evolui, temos coisas novas. Então, assim, novidades vêm aí, tá? Silas Costa é a única coisa que eu posso falar agora. Então, para você também, Silas Costa, logo mais está chegando por aí. Claro. Sou eu, mas de uma forma diferente. Tá, pessoal? Então, obrigado, Jackson, por ter Eu que aceito o agradeço. convite. Tá? Obrigado por ter convidado. Novamente, quero que você fale aqui para o nosso ouvinte quais são suas redes sociais antes da gente encerrar. E é isso, meu cara. Bem, o meu perfil é Jackson Visagista, né, no Instagram. Você também acha também no TikTok. E o da barbearia é Mascat Club. É bem simplesinho assim o nome, tá? Tá Mas aparecendo aqui também. mas tem um conteúdo muito rico, tá? E você pode estar entrando em contato com a nossa barbearia e tá agendando a consultoria, tá? É sempre bom entrar em contato antecipado, porque a agenda não é muito. É difícil, É tá difícil. lotada. E se está lotado é bom, né? Tá difícil. Normalmente a gente tá fechando aí sempre pro próximo mês. Olha aí, legal.
Show de bola, meu caro. Então você que é nosso ouvinte, esse foi mais um episódio aqui do Silas Tech Cast, um pouquinho diferente, mas olha, com o melhor sobre empreendedorismo e inovação para você e trazendo aí muito conhecimento. Te vejo na próxima.